Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que está começando agora. E eu tenho uma novidade, o programa está muito bom, como sempre, mas hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes que estão ligados com saúde e qualidade de vida, de certa forma. Vamos falar sobre a falta de atividade física, vamos falar do sedentarismo e falar de um outro problema que também é uma das mazelas brasileiras, o analfabetismo, a falta de alfabetização adequada, de educação de uma forma geral, principalmente para as crianças no Brasil. Educação, alfabetização, ensino e também atividade física. É sobre tudo isso que a gente vai falar no programa que está começando agora. Muito bem, mais uma vez aqui conosco, na abertura do nosso Saúde e Bem-Estar, a gente tem a alegria de receber uma figurinha carimbada aqui, ela tem quase o crachá do canal Viver Brasil, Bita Lapertosa, agora na versão mãe, atleta. Mais uma vez, mãe. Mais uma vez. Ela é mãe da Liz e da Ana, que está chegando. Isso. Olha, a Ana vai ficar grande, vai ser uma grande campeã e você vai mostrar para ela essa entrevista que ela participou aqui conosco. Vou mostrar. Na sua barriga. Vai ter muito a ver com a vida dela, se Deus quiser. Que legal, com certeza. A Liz está com que idade? Ela está com 2 anos. 2. E você já treina, você leva ela para umas trilhas, né? Eu falo que eu não treino, eu levo ela para andar de bike. E você tem nas suas redes sociais várias dicas de atividade física para mães que reclamam que não tem tempo, porque são mães recentes, estão ali trabalhando e fazendo muitas coisas, mas aí você mostra que é possível sim, né? Fazer levantamento de peso, treinar. Eu já faço no dia a dia, né, Fernando? Muito bacana. E aí, Bita, esse projeto novo e que fala sobre o entendimento. A gente está falando sobre inatividade física. O Brasil é um dos campeões de sedentarismo, um dos campeões mundiais de sedentarismo, né? As pessoas são muito acomodadas, né? Eu vim hoje para falar muito nessa parte voltada para a criança, porque eu entendi que o que eu vou falar isso, né? Mas o que leva as pessoas ao sedentarismo é a infância que elas tiveram, na maioria das vezes. Porque a gente, quando fala, né, educação vem do berço, né, assim? Então o esporte vem do berço, a alimentação vem do berço, tudo é base que a gente cria. Então, o que eu acho que acontece aqui no Brasil muito? Falta de espaço, inclusive eu estou fazendo até uma pesquisa super legal, você vai adorar, que são sobre os espaços públicos que a gente tem para fazer esporte em Belo Horizonte, né? No caso eu estou pegando Belo Horizonte primeiro, mas a gente tem pouco espaço, a gente tem pouco acesso, principalmente as classes mais baixas, e elas não sabem como ter acesso a isso. Então as crianças, a solução que elas têm é ficar em casa, aí começa videogame, né? Começa essas coisas. Então assim, na minha geração, né, acho que na nossa geração ainda não tinha tanta tecnologia, mas hoje existe muita tecnologia. Então, o índice de sedentarismo está aumentando. Isso é péssimo para essa nova geração. A gente já falou aqui numa outra conversa, não sei se é exatamente com você, eu citei um estudo do Márcio Atala, meu querido amigo, ele fala que dos anos 80 para cá, a gente tem um déficit, a gente deixou de queimar cerca de 300 a 400 calorias por dia só discando o telefone, abrindo o vidro do carro, levantando para diminuir o volume da televisão, mudando de canal. O delivery, né, não vai nem na padaria, vai comprar um pãozinho mais. Mas é isso mesmo. Eu acho engraçado que às vezes a gente vai falando sobre alimentação e as pessoas fazem algumas ligações sem lembrar do contexto. Então aquelas ligações assim, meu avô comia isso e viveu não sei quantos anos, 100 anos, 100 e tantos anos. Fala assim, mas seu avô via onde? Era na fazenda, né? Todo dia ele acordava, ia lá, tirava o leite da vaca. Então ele ficava em atividade. Eu estou lendo um outro livro que fala na diferença de atividade física para essas atividades do dia a dia, que as pessoas não conseguem, às vezes, diferenciar. As atividades do dia a dia, elas têm muita importância, e as pessoas não entendem tanto que isso é importante. Então, eu falo assim, você não está conseguindo sair para fazer atividade física, compra um cachorro. Você vai ter dó e vai sair com ele. Mas assim, seja mais forte que suas melhores desculpas. Aqui no canal, aqui na nossa produtora, na sede mundial do canal Viver Brasil, tem um elevador e tem a escada. Você subiu, tudo bem que mamãezita, você usou o elevador?
Posso te contar uma coisa que eu fiz hoje? Pode abrir seu coração. Tá, hoje eu subi esses 3 andares de elevador, mas é porque a minha saia balança muito e ali é tudo de vidro, entendeu? Então, então, foi tudo bem, mas outro dia o Madurinho, nosso gargantinha de ouro, subindo, o menino jovem, cheio de disposição, subindo o elevador e gravando, ainda mas por cima, eu gravando. Moro no 7º andar hoje, eu fiz 20 minutos subindo e descendo escada hoje, porque a academia do meu prédio estava fechada. Se eu chegasse em casa, a Liz ia começar a pular na minha cabeça e eu não ia conseguir fazer nada. E eu moro no 7º andar, eu subi e desci, se não me engano, 6 vezes. Não dá para competir então, com a hoje foi Vita. escada. Não dá. Com a Vita, realmente, você merecia também pegar um elevadorzinho. É só para mostrar aqui que tem solução. Tem solução. Tá vendo? Sabe, curioso também, Bita, eu vi um post no Instagram muito bacana de um cara fazendo uma pergunta. Mostrou uma imagem bem nítida de uma rua de Nova York, uma grande avenida de Nova York nos anos 30. E ele fala o seguinte, repare, não tem ninguém com sobrepeso. Uma multidão passando para lá e para cá, 1930, não é obeso, não. Nem sobrepeso tem. Aí ele pergunta, por que você acha que existia essa cena? Vai ver essa avenida hoje lá em Nova York. Eu acho que entram duas coisas. O excesso industrializado que existe hoje, que é um excesso muito grande, o fast food, e essa questão de deslocamento mesmo. Hoje eu moro a 1 quilômetro, mais ou menos, 1 quilômetro e pouco do supermercado. E eu vou a pé. Na maioria das vezes, vou falar todas as vezes, né? Mas na maioria das vezes eu vou a pé. Eu coloco a Liz, né, minha filha, ou na bike e vou na cadeirinha, ou coloco num carrinho de corrida, ou ela vai de bicicletinha, eu vou do lado, às vezes carrego, às vezes vou. E olha que eu tô com, né, um barrigão já, mas vou. Porque a vida de mãe é isso que eu acho que a gente tem que abordar muito sobre. A nossa vida antes de mãe é uma vida ideal, quando a gente gosta de atividade física. Que a gente tem todo aquele tempo certinho pra gente. Depois que a gente tem filho, né, e depois entra todas essas responsabilidades de trabalho, etc., fala que são as responsabilidades assumidas, isso é, tudo que você colocou para sua vida. A gente vai começando a não ter tempo. Eu falo que esse tempo é falta de prioridade. Então, a gente tem que tentar introduzir. Então, hoje eu vou ficar o dia inteiro, meu marido está viajando, eu não tenho ninguém para me ajudar, etc., etc. Então, eu vou fazer tudo deslocando a pé. E aí eu me proponho e faço isso deslocando a pé. Se você tivesse uma cunhada para te ajudar, né? Nossa, seria maravilhoso. Uma cunhada que não tivesse filhos gêmeos, então, ia ser maravilhoso. Mas, enfim, faz parte da vida. A mãe é mulher desdobrável, como já disse a Adélia Prado, né? Carrega bandeiras, é desdobrável, nossa, né? Isso é impressionante. Isso é muito bacana. Agora, o seu projeto é para fazer com que os pais entendam que toda essa carga que já está depositada no seu DNA de movimento, eles coloquem nos filhos também, né? Tem um livro, quem não lê, leia, chama Nascidos para Correr. Tá? É maravilhoso, eu acho que todo mundo vale a pena demais ler. Que fala justamente sobre essa questão do movimento, sobre para que nós nascemos, né? Então, o ser humano como um coletor, então sempre em movimento, pegando as coisas, como nós temos que caçar, né? Então, a gente sempre correu, é isso. Então, falar, não vou voltar, eu já evoluí. Não é assim, a gente evoluiu numa parte e a gente deu uma regredida em outras. Bom, eu vendo os adultos, eu comecei a minha carreira trabalhando com adultos. E aí, eu sou uma pessoa muito responsável, os adultos foram treine meu filho. E aí eu comecei a fazer uma especialização com essas crianças. E aí eu fui vendo que o meu grande problema com os adolescentes e crianças nunca era eles, eram os pais. Primeiro, porque os pais não conseguiram fazer e aí colocavam toda aquela expectativa, aquela carga em cima da criança, no momento errado. E aí eu falo que era a carga física e a carga psicológica. E aí eu fui desenvolver esse projeto que chama Alfabetização do Esporte, que é para dividir as crianças, primeiramente, em turmas, em níveis por idade, para que ali a gente consiga colocar a carga ideal e adequada para cada criança. E explicar para os pais isso, que hoje eu vejo essa sobrecarga psicológica em cima dessas crianças, isso faz muito mal. E mais para frente, ao invés de levar essas crianças que na infância serão ultra-atletas, levarem eles a ser atletas ou pessoas simplesmente fisicamente ativas, vão criar traumas. E a criança larga completamente, começa a detestar aquilo. Então, aquilo que eu sempre falo, você tem que achar o que você gosta, o que você ama. Aos 13 anos, é uma fase que a criança tem uma maturidade, tanto física quanto psicológica, para aí sim definir o que ele quer para a vida. E pode ser que a minha filha não queira fazer mais
não queria ser atleta, e eu nem quero isso para ela, né? Sendo bem... Para abrir uma loja de doces. Ai, meu Deus, não, aí também não. Mas, como ela teve essa base leve, né? Isso vai ser uma coisa que vai fazer falta, então ela vai seguir. Então é saúde, a gente tem que pensar a primeira coisa saúde. Uma outra coisa que me preocupa muito nas crianças é a questão de lesão. Então a gente dois extremos, né? A criança 100% sedentária. E eu quase morro quando eu vejo uma criança com sobrepeso, porque para crianças pode ter certeza que é muito mais difícil do que para o adulto, principalmente quando ela chegar nessa fase de adolescência, porque chega ali ela não entende, porque até então ela não consegue se enxergar, ela não tem a visão do todo. Quando chega por volta dos 10 anos, 9, 10 anos, que ela começa a ter uma visão do todo. E começam a existir as comparações. Existem os bullying, isso é fato. E, principalmente, acomete a saúde da criança. Né? Então, pode ter problema na fase de desenvolvimento. Então, existem os dois extremos. Então, o programa de alfabetização no esporte é um programa consciente para que os pais não levem a criança ao extremo. A alfabetização, no caso, é dos pais, né? A gente tem as aulas para as crianças, mas sim, quando o pai tem o entendimento, ele vai levar isso para a vida, com certeza. Mas vamos fazer uma cronologia assim, mais específica. Crianças, né, a idade que você considera bacana. A Liz, hoje você coloca ela um pouco ali na bicicleta e tal. É recomendado? É o que é bacana? Qual seria essas faixas etárias e os esportes correlacionados? A literatura fala que o momento de inserir esporte na vida da criança entre 5 e 7 anos. Entre 5 e 7 anos. Né? Introduzir o esporte, né? Então, por exemplo, vou colocar meu filho para fazer... Futebol. Mas no caso, até eles falam assim, começar a competir alguma coisa, ou realmente levar mais a sério as cargas de treinamento. Acho que você já deve ter escutado, você já deve ter passado por isso, as suas já estão enormes, mas aquela eu tenho uma fase... pequena, Nicole, você que tem a tem Nicole. 7, Então, peraí, que a Nicole deve estar nessa fase. Tá, cada hora 7. quer fazer uma coisa. Cada hora que eu falo, Né? já passou 7 pela maravilhoso. balé, não deu 7 certo. anos. Puxou o pai para dança. Coitado. Ginástica olímpica também não deu certo. Natação ela vai bem. Mas natação, você vai ver. No futebol, meu Deus do céu, foi muito ruim. Bike e natação, tipo tênis não dá bem para passar perto. Mas é que tá, esse momento é um momento da experimentação, então isso que é legal dos pais entenderem, não é tipo assim, não vou colocar você no balé não, porque eu te coloquei no futebol e você não gostou, aí você já saiu, você foi tênis e você não gostou, você já viu aquele tanto que fala? Então não vou te colocar não, que eu sei que você não vai ficar. Ele quer conhecer, é um momento de experimentação. Então, dentro desse programa, vão ser várias experimentações. Então, ele vai entrar, ele vai fazer um dia, ele vai experimentar uma escalada. No outro dia ele vai experimentar um skate, no outro dia ele vai andar de slackline, no outro dia ele vai brincar com elementos da natureza, fazendo exercícios que a gente chama, né, que são exercícios funcionais. Então, isso é alfabetização no esporte. A Liz, né, então vamos jogar lá quando a criança começa a andar. O meu marido, antes dela andar, comprou uma bike para ela. Eu briguei com ele demais. Falei, Renan, não é hora. Não, deixa lá. Fui deixando e era um material que estava ali, era um objeto, como um copo. E assim foi legal. E aí um dia ela viu uma pessoa, né, ele começa a ver as pessoas andando de bike, entende que ele é de bike, eu saio de bike de casa direto, então começou a ver e começou a despertar o interesse. Então essa é uma forma indicada de se apresentar a qualquer tipo de esporte. A bike da Liz é aquela que não tem pedal? Não tem pedal. Que é só, que a impulsão é com o pé, né? É a balance, chama. Isso vai fazer com que ela talvez nem passe pelas rodinhas, já vai começar, já vai equilibrar direto. A intenção é essa. Para você ter ideia, força, a gente começa a trabalhar com a criança a partir de 8 anos. Então, vou pegar da base, né? Então a gente vai até 7 anos, trabalhando muita coordenação, equilíbrio, então o andar para trás, o passar de baixo, passar por cima, o entender o próprio corpo, andar em linha reta, andar de slackline, que é aquela fita que você anda em cima, então é muito desenvolvido nisso. A Lisa, ela com 1 ano e pouco, ela andou numa balancezinha, começou a andar, que é uma de roda mais larga, agora já passou uma roda mais fina e fica nela andando. Eu saio de casa e eu pergunto, filha, você quer levar o quê? Ela tem um patinete, ela tem um gira-gira, ela tem a bike, você quer a pé? Ela decide. Então, essa é a introdução. O que ela gosta mais? Essa é a introdução. Ela escolhe mais o quê? Ultimamente, ela tem gostado muito de ir no gira-gira, essa última semana. É por semana, tá? Troca por semana. Ela enjoou. Na outra semana foi muito a bike. E, por exemplo, esse final de semana eu perguntei para ela, falei que a gente ia para a trilha. Ela quis ir a pé. Ela foi a pé.
É uma trilha de 500 metros, né? Mas assim, aí chega na lagoa, brinca. Então, a introdução, ela tem que ser leve, ela tem que ser prazerosa. Então, bola mesmo, ela fica chutando, às vezes ela grita gol, né? Então, fica brincando. Às vezes ela brinca com a mão, às vezes ela brinca com o pé. E não é uma coisa legal de você falar assim, não, filha, não é assim, chuta assim. Não, pode brincar com a mão, do jeito que você quiser. Então, por isso que não existe uma especialização. Você tem que deixar a criança o mais livre possível. Tem uma pista lá perto de casa de bike. Eu lembro que eu passava direto e fazia assim, ela não vai olhar para a pista, e ela olhava, obviamente. Até um dia ela pediu para entrar. E ela muito pequenininha, o moço falou assim, pode deixar ela entrar. Ela não vai andar muito mesmo, ela entrou e deu 8 voltas. Porque ela já andava lá de casa até lá embaixo, ela já é para trilha. Só que isso para ela é natural. Em momento algum eu falo assim, filha, vamos, vai, entra, vai. E eu vejo muitos pais, às vezes, assim, brigando, o filho não quer subir a rampa. Criança, gente, que a cidade começou a chorar. O que aconteceu? Porque o choro é uma forma de comunicação. Então, por isso que é muito detalhado esse processo de alfabetização. Eu falo que o processo de alfabetização tem que ter palestra, né, para os pais, para eles conseguirem entender. Após esse processo natural, que é esse processo onde a gente não vai inserir nada, a gente vai esperar a criança pedir, a gente vai mostrar aos poucos, é igual alimento, é igual ler livro, é mostrando e deixando a criança ali interagir. Então, a partir dos 5 anos, aí tem as especializações. Então, agora a criança começa, você vê que a criança está voltando muito futebol. Eu falo, cara, eu vou colocar numa escolinha a partir dos 5 anos. Coloca. No momento que a criança virou para você, naquela semana, falou assim, não quero ir no futebol. Não quer, filho, por quê? Porque às vezes aconteceu uma coisa pontual, às vezes um menino brigou com a criança. Então, aí você tem que começar, porque é um processo ainda de desenvolvimento. A partir dos 7 anos, a criança se comunica melhor. E a partir dos 7 anos, o sistema já está mais desenvolvido. Você começa a trabalhar a força, mas não é força, musculação. Eu já vi gente colocando criança na musculação nova, e isso assim, eu acho um absurdo, e os profissionais ali não deveriam deixar, né? Mas é trabalhar com o próprio corpo, é força com o próprio corpo. Então é correr, pode fazer um agachamento. Circo ajuda muito também, né? Circo é maravilhoso, circo é muito bom. Porque é um processo, todas as atividades têm que ser divertidas e lúdicas, né? Assim, tem que ser tudo inserido ali, e aí ele vai gostando. E você falou de um processo assim que leva a criança para a competição, para as primeiras competições. Aí entra muito a participação dos pais como apaziguadores e não como incentivadores de algo que, na verdade, não é nem uma emoção da criança, é do próprio pai, É do próprio pai. Existem perfis de criança. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3, né? São os 2 mais velhos e Nicole. Pedro, Rafa e Nicole. Então, cada um é totalmente diferente do outro, né? E nós, como os pais, a gente tem que observar e atuar em cima da observação. Então, eu falo muito com meu marido, eu falo, gente, observe mais, interfira menos. Então, deixa a criança desenvolver. Isso é uma parte muito importante. Então, toda vez que a gente pega uma criança para treinar para provas, hoje existem provas para criança, vou pôr de bike, por exemplo, que é uma área que eu estou muito inserida, a partir de 2 anos de idade. Não é o recomendado, né? Mas não tem ninguém super fiscalizando isso, mas não é recomendado. E aí, o que acontece ali? A criança tem que lidar com muitas emoções. A criança fica bem perdida. E aí, volto a dizer, existem 2 perfis de criança, por isso que a gente tem que observar. Um, que está ali por causa dos pais, para agradar o pai e agradar a mãe. Isso é péssimo, porque a gente às vezes não consegue agradar nem a gente mesmo com o que a gente faz, né? Quanto mais agradar o outro, a pessoa acaba crescendo com trauma. E outro, a criança que ela quer aquilo, ela é aquilo, então ela se desenvolve naquilo. E é mais engraçado que eu identifico os perfis que essa criança que gosta, em geral, que os pais nunca pressionaram. Isso é impressionante. Tem né, posso até citar o nome de um grande talento, que para mim vai ser um dos grandes talentos do mountain bike, vou citar ele, que é o Henrique Bravo. Ele está com, se não me engano, 15 anos, ele é meu vizinho hoje em dia. Os pais tratam de uma maneira tão simples, é dele, ele ama fazer aquilo, e sempre foi. A mãe se preocupa, ainda fica, sabe? Mas ele é assim, então ele quis ir. E aí é deixar ir mesmo, você não vai impedir. Os pais são do esporte também? Não. Não. Não são. Isso que é engraçado, só que os pais têm uma vida natureza, eles iam muito para o esporte, mas não faziam tanto o esporte. A mãe caminha todos os dias, é uma pessoa ativa, sim, mas não é um atleta, né? Não é atleta. Existe sim filho de atleta, mas esse atleta que sabe lidar dessa maneira que eu falo de uma maneira mais natural. E existem aqueles pais que são atletas e querem que o filho supere ele, por exemplo, e aqueles pais que são sedentários e querem que o filho faça o que ele não consegue fazer. Então, a grande questão aí é observar o filho e ver o que ele quer. Mesmo você sendo sedentário, mesmo você sendo atleta, o que você for, é importante apresentar o esporte para a criança, qualquer que seja. Preferencialmente apresentar todos.
Porque muitas vezes eu recebo gente lá no meu centro de treinamento e fala assim, eu detesto academia, nunca gostei de fazer nada. E aí, de repente, começa a fazer, você fala, você já experimentou, né? Então, se tá dança, já experimentou nadar, já experimentou pedalar, então existem inúmeros esportes. E para a criança é a mesma coisa, ele vai ter mais afinidade com outras coisas. Exatamente. Minha filha ama dançar. E quando a gente fala de sedentarismo, a linha que separa um corpo ativo e um corpo sedentário são 150 minutos por semana de atividade moderada, Bita. É muito pouco. É pouco. É muito pouco. Quando a gente pensa, fala, pô, será que eu não consigo mesmo colocar 150 minutos por semana, né? 10 mil passos por dia, né? O que a gente pede hoje em dia, a literatura vai oscilando, né? Mas hoje o que eles pedem é pelo menos 30 minutos de atividade moderada a intensa, ou 45 ou 60 minutos de atividade leve a moderada. Por dia? Por dia. Por dia. Por dia. Ah, mas bom. se você for pensar... 10 mil passos por dia. Estava conferindo aqui, ó. A gente está gravando aqui um pouco ainda. A gente pode gravar andando de um lado para o outro. 10 mil passos. Eu já dei 5 mil quase. Todos os dias eu dou 10 mil passos. Isso ajuda Todos bastante. Os dias. E ficar em pé, tá vendo? Aqui é feito para isso, para ficar em pé. A gente fica em pé aqui, já está... Já está na altura boa, né? Já está, assim, a atividade já tem aqui alguma coisa. Alguma coisa. Melhor do que ficar deitado. Não, com certeza. Isso é com certeza. Desloque-se. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Muito importante. E mostra isso para a criança também. Eu vou sair de casa, tem, né, entrada para a garagem e entrada para cá. Ali sempre vai para o outro lado, em vez de ir para a garagem. Fala, não, filha, hoje a gente vai de carro porque a gente vai lá para Belo Horizonte, né? Porque eu moro longe. Ela, não, mamãe, vamos, não. Então esse deslocamento é importante para a vida e para o dia a dia das crianças. E nas crianças tem uma questão. As crianças são do movimento. Nós, seres humanos, somos do movimento. Já viu os pais no parquinho? Que maravilha. Eles sentam, falam, vai, e ficam lá no celular. E, aos poucos, isso vai ser no exemplo da criança. Levante-se e faça com a criança, gente. Não é vergonha nenhuma. Eu não tenho problema nenhum, a não ser que o escorregador não seja adaptado para mim, né? Mas de subir, descer com a criança, mostrar, balançar, subir no balanço. Muito legal. Você falou de uma coisa muito importante. Belo Horizonte realmente tem uma carência, né? A gente tem uma deficiência enorme de ciclofaixas, falta ainda uma política mais desenvolvida para que a gente tenha incentivos de uso da bike. Claro, a cidade não é tão plana assim, não é tão favorável à bike no deslocamento diário. Mas os parques, poxa, tem um parque da Praça da Liberdade, que fala o Centro-Sul aqui, que é a parte que eu tenho mais referência, Parque Municipal, bacana. Né? Ali a gente tem Andradas, que é maravilhosa, muito pouco explorada. Pouquíssimo. Ali podia ter tanto recurso legal na Andradas, eu adoro correr por lá, mas é difícil, viu? Difícil. É inóspito. Mas ao mesmo tempo, Fernanda, a gente não pode usar isso como limitação. Não. Vou dar um exemplo. Eu morei, né, pós-pandemia, durante um ano, num local, perto da JK, né? Da Praça JK. Da Praça JK. E eu aí passeava muito com a filha. Onde é a sua academia. Pode falar, perto, Bita, né? lá, todo mundo sabe. Tá, o povo passa a ponte, é ali, Bita, Avenida famosa. Bandeirantes, 1244. Como é que chama lá? Bita Esportes. Bita Esportes, ali tem água de coco na frente, é maravilhoso. Tem água de coco eu mesmo. passo sempre lá. Lá é a Praia do Mineiro. Praia do Mineiro. São duas praias, é Pampulha e Avenida Bandeirantes. E lá no parque, no outro parque também, lá no Belvedere, Lagoa Seca, tem outra coisa também, tem muita coisa lá, tem o picolé de mineiro. Lá é uma delícia. Aquele torresminho lá do Dorival ali, outra coisa. Ô, Bita, mas o que você estava dizendo? O Parque JK então, poderia ser mais explorado. Não, mas não só, eu acho assim, as pessoas elas se acomodam muito no copo vazio, né? O copo vazio e o copo cheio. Então, tem muita subida. Gente, que ótimo, você gosta de caminhar, bom, sua frequência vai em cima, você vai conseguir atividade mais moderada e um pouco mais intensa, então vai ser bom para você. Mas eu fui na JK nos dias que a Alice estava muito novinha, que a gente vai passeando, onde tem, né, naturei um pouquinho mais de árvore, né, que eu gosto muito. Tinha aula de capoeira, tinha aula de dança, tinha um cara lá dando uma aula de tipo um funcional, tinha aula todos os dias de alguma coisa. Todos os dias de alguma coisa. E são aulas, aí fala assim, preço, aulas baratas. Então tá, não quero pagar nada. Tem pista, gente, ali. Então, assim, se você vem da Praça da Bandeira, anda tudo lá e dá uma volta no Parque JK, já foi ali uns 2, 3 quilômetros, não? 2, ida e volta? Onde? Saindo da Praça da Bandeira, na Afonso Pena, até o Parque JK, dá uma volta, né? Poxa, já é algo que conta, né, Bita? Às vezes a pessoa mora no centro, um lugar que tem menos acesso, mas o Parque Municipal tá lindo maravilhoso. lá dentro também. Gostei muito de conhecer o Parque da Serra do Curral.
muito convidativo. Tem ônibus que para na porta, o ônibus que sobe a Afonso Pena inteira. E leva seu filho, né? É maravilhoso. Cara, esse movimento faz parte dos pais, né? Agora, e outra coisa, vou voltar para os filhos de novo, mas a relacionando aos pais. Eu moro num lugar onde é um lugar ótimo para se caminhar, e eu vejo muitas mães andando com o filho só no carrinho. Por quê? Gente, andar com filho é difícil. Andar com filho é difícil. Uma hora ele quer na bicicleta, uma hora ele quer no seu colo, outra hora ele quer no carrinho, outra hora ele quer no seu ombro de cavalinho, cada hora que é uma coisa. E a mãe cansa. Leve isso como atividade física e faça. Eu levei para mim, foi muito bom. Porque esses dias eu estava raciocinando, falei, gente, nessa gestação da Ana, eu tô fazendo menos. Eu falei, não, gente, tô fazendo muito mais. Eu tô fazendo muito mais, porque eu saio com a Alice todos os dias, saio com o cachorro. Tem hora que a Alice quer de cavalinho, tem hora que a Alice quer no colo, tem hora que ela é andando. E aí, ao invés de eu andar 1 quilômetro em 10 minutos, eu vou andar em 30, né? Mas tudo bem, entendeu? Então, é se propor a fazer essas coisas e tirar o filho do carrinho. Aí eu tô falando até do sedentarismo para criança e para nós. Porque põe o menino, não vai descer não, porque senão vai demorar demais, deixa ele lá. E aí o menino se desenvolve. Tem menino da idade da Liz lá, que eu fico assim, gente, desculpa, né, gente, eu vou falar, mas eu fico igual João Bobo. Então, dá dó da criança, por falta de disponibilidade. E é o comodismo de colocar na televisão, de colocar em tela. Porque o menino vai ficar quieto, mas paga um preço, o preço é muito caro de desenvolvimento. Isso tem um estudo recente que mostra como é a relação do estresse com as telas. Quanto mais tempo de tela, mais condição de estresse. Condição de estresse, a pressão psicológica, vai entrar nessa fase da adolescência, que é essa fase de vaidade, que a criança começa a comparar. Tem um estudo muito legal que a psicopedagoga que trabalha comigo me mandou. Essas crianças com depressão e ansiedade, e essas crianças que vão para a droga, né, principalmente, a grande relação que eles acharam com as crianças que vão para a droga ou que começam com essa ansiedade é a falta de função em casa. Olha que interessante. A falta de função em casa faz com que essas crianças, né, então a maioria, vá para as drogas ou ficam em depressão, essas coisas. Por quê? Porque a criança tem que sentir que ela tem alguma função. Todos nós temos que sentir que temos função. Eu falo que a aposentadoria é um passo para a depressão, né, de todo mundo. E é isso, para a criança é a mesma coisa. Então, se você está lavando louça, vem estudar comigo, eu ponho a torrezinha montessoriana. Então, eu falei, isso foi até engraçado. Meu marido viajou essa semana, ele voltou. Aí eles, não, depois que a Liz acabar de brincar aí, eu vou. Eu falei, não, eu vou para deixar que eu lavo. Falei assim, comecei a lavar com ela, filha, enxágua para mim. Ela vai enxaguando. Isso já é uma atividade. Você está ali trabalhando coordenação fina, trabalhando coordenação motora, ela desce da torre, sobe na torre, puxa a escadinha. Então, a gente está falando... Claro que eu comecei a falar desse programa de alfabetização, que são aulas funcionais de 1 hora, direcionadas para crianças. Mas isso tudo a gente tem que abranger por dia a dia. É a mesma coisa de você ir fazer uma aula de RPG, chegar em casa e desmoronar. Então, você tem que manter. Em casa, a gente tem que ter toda a atividade ligada. Então, a criança ela deve estar ativa quase o tempo todo. E alternando a atividade de movimento, né, a física, com a intelectual. Então, ler livros. Então, no momento, vai lá no livrinho. Última coisa, para 2 anos não é recomendado tela até os 2 anos. A partir de 2 anos, eles remontam de 10 a 15 minutos por dia. Então, tem algumas coisas também que nós, pais e mães, para formar esses novos construtores que estão vindo aí para o mundo, né? Eu acredito que depois que eu morrer, eu vou nascer de novo. Eu quero nascer num mundo melhor. Então, eu tenho que formar crianças. Com certeza. Né? E não é algo que tem um ponto de chegada, não. É a forma de caminhar, é para sempre. Né? Não é uma receita, não é um regime, não é uma dieta, é uma forma de vida que nós estamos falando. É o estilo de vida. Estilo de vida. Então, eu vou te dar de presente. Obrigado, Bita. Psiquiatria do estilo de vida. É gente, isso. leiam, esse livro é maravilhoso. É isso que essa que é a proposta. Esse é o maior remédio que a gente pode ter e também um dos maiores presentes que a gente pode dar para os filhos. Exatamente, né? exatamente. Bita, muito obrigado, sucesso para a Ana, que vai nascer. Obrigada. Já logo mandando um beijo, porque a Ana vai ver essa reportagem quando ela estiver grande, ela vai ver como é que a mãe dela é uma guerreira, batalhadora, linda. E também para a Ana, para a Liz, né? Obrigada. As duas. Valeu, querida. Obrigada, adorei. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, continuando a falar sobre atividade física, enfim, vamos conhecer um campeão, vamos falar mais sobre movimento daqui a pouco, depois do intervalo.